A dança ela pensa por um outro caminho, né, que não é o caminho do raciocínio, né, que é o caminho dessa percepção do corpo, de outras formas de perceber mesmo o movimento e traduz isso no movimento. E aí a gente vai tentando criar representações para aquilo que a gente gostaria de comunicar. Isso enquanto linguagem de movimento, e aí isso se a gente for falar só da dança, enquanto linguagem de movimento mesmo. Mas, e que se amplia quando a gente já começa a pensar em proposta coreográfica, né? Que não é só o movimento pelo movimento, que não é só deixar que as representações venham no movimento, mas que onde ele se encaixa, como é que você vai colocar isso. Então, que é uma coisa que é muito, que a Helena Katz mesmo coloca, como é que ela cria metáforas, né? Que é essa forma que a dança se propõe como comunicação. Aí tem vários textos, dentro da ideia coreografia, você já está compondo, está organizando um sistema mesmo, né? Como é que algo se encaixa nesse sistema. E às vezes, quando você não está pensando em coreografia, que você está improvisando, você vai deixando que o movimento responda aos estímulos de fora, sem tanto pensar em colocar isso numa frase, né? Como compor isso numa frase, em algo mais elaborado. O modo desse pensamento é diferente. Agora, a coreografia, você já está pensando numa comunicação estética, de criar um sistema, e aí vai depender também dos estilos de dança que você quer. Então, por exemplo, o modo de comunicação de uma coreografia da dança clássica é completamente diferente do modo de organizar de dança contemporânea, né? Que pode ser mais aberto, que pode ser fechado, assim, então tem um jeito de organizar com começo, meio e fim, mas isso não necessariamente segue a mesma linha. O modo de pensar já é outro, né? Você já tem uma... Porque na dança, quando você vai fazendo isso em movimento de dança, eu vou pegar um conceito que a Helena coloca, que esse movimento de dança que vai se organizando na hora, esse já é um pensamento do corpo, que é um modo que não vem do raciocínio necessariamente, mas que essa forma de organizar os históricos que você tem, que não é espontâneo, mas é uma formação. Então você tem uma formação de movimento, de linguagem, enfim, que na improvisação você vai criando o que chama de bifurcações, que são caminhos que te estimulam a ir para lugares que você não conhece, né? Então que o seu corpo cria respostas que para você são surpreendentes, mas isso é lógico que é de uma preparação que você tem. No ambiente que é fora da dança, já é diferente, já é algo que é mais... a relação que você tem já difere disso, né? Você já é mais controlado, a história da bifurcação é bem menos, algo que você já tem mais um caminho para onde você vai mais certo. A grande diferença, na verdade, é o que eu estava até tentando falar antes, é o quanto você vai sendo habilitado para responder aos estímulos. Quando você não dança, não que você não possa responder aos estímulos, mas você tem menos habilidade a essas respostas, né, conforme a esses estímulos. Então, você vai sendo preparado, aí cada um numa linguagem, lógico, uma pessoa que é preparada na dança moderna é muito diferente da que é preparada na dança clássica, e isso vai depender dos estímulos que ela recebe também, né? Então, isso vai variar de acordo. E o corpo que não dança, ele não tem esse repertório, ele não vai criando essa memória mesmo de responder a estes estímulos. Depois que eu entendi a relação com a educação, que eu consegui relacionar a dança com a educação, isso para mim fez mais sentido. Porque eu comecei a entender a dança como forma de conhecimento. Então,
como é que a dança trata alguns conceitos que a gente trata, então, as relações humanas, os conflitos de violência, ou mesmo os nossos conflitos pessoais e sociais, que em todos os lugares aparecem, como é que isso é tratado na dança. Então, quando eu tive esse conhecimento de que a dança poderia ser esse mecanismo, aí para mim foi uma super referência de autoconhecimento. Porque aí eu pude entender nas escolhas estéticas que eu faço, pude entender no modo como eu danço, pude entender nas qualidades de movimento que eu faço, algo que me reflete em outras áreas, assim, como da minha personalidade e na relação com o mundo. Que às vezes não é do jeito como a gente... então eu fiz esse movimento, então quer dizer que eu sou assim. Eu giro assim, quer dizer que eu sou assim. Mas por que se repetem determinadas situações na criação? Por que determinada estética me agrada tanto? Por que mudou? Por que eu mudei de uma para outra? O que foi que mudou? Por que esse gosto estético também mudou? E isso reflete também na minha personalidade. Eu acho que é mais por aí que a dança me ajuda no autoconhecimento. Um dos meus objetos de pesquisa agora do mestrado é o corpo, né? Mas é o corpo no ambiente religioso cristão e essa transformação que está tendo do corpo no ambiente religioso, que há um tempo atrás a gente conseguia identificar algumas pessoas que eram adeptas de determinadas crenças por conta do modo como elas se vestiam, do como o corpo se comportava mesmo, né? A gente olhava. E hoje isso está em muitas crenças, isso está ficando cada vez mais difícil. Então tá tendo uma transformação nesse aspecto também. Por que eu estou falando isso? Porque o corpo o tempo todo é um lugar de investimento, onde ele propõe mudanças culturalmente e onde ele é influenciado pelas mudanças que ocorrem na sociedade. E hoje eu acho que uma das maiores influências é a mídia. A questão da beleza, um conceito de beleza, né, que se chegou que é meio universalista. Então, para ser belo, tenho que alcançar determinados padrões. Então, a gente fica nesse corpo idealizado e em detrimento de outros. E a gente vê, então, tem o Johnson, que tem o livro Corpo Antigo, em 1994, ele já fala isso, enfim, com certeza antes dele outras pessoas falam de questões, por exemplo, ele pega um exemplo antigo das chinesas em que amarravam os pés, que elas eram os pés para poderem andar e balanceavam, e aquele andar se tornava sexy para os homens. E hoje a gente tem a questão do salto alto, o que não é tão diferente, né? Então esse salto alto também é para um fetiche. E até que ponto isso é diferente? Então esse investimento da mídia, de achar que sempre está faltando alguma coisa para você ficar melhor no corpo, tanto é que produtos de beleza têm sido um dos maiores investimentos e onde tem maior lucro. Cirurgias plásticas que são feitas assim cada vez mais cedo, de formas às vezes, que a gente pode falar, pouco pensadas, né, em relação a isso. Então, eu acredito que essa tem sido uma do corpo, principalmente feminino, mais essas consequências, né, do que o masculino, mas principalmente enquanto um padrão de beleza que você tem que atingir. E aí todos aqueles aí você vai tentando se adequar de qualquer jeito a esse padrão, e quando você não consegue atingir, você se sente frustrado. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos em que ela relata em qual é a última pessoa com quem você casaria. Aí tinha um deficiente físico, tinha um criminoso, um assassino e um gordo. E o gordo foi a última pessoa que as pessoas se casariam.
depende, da mesma forma que, sei lá, se eu for, vou pegar de novo a referência desse Johnson, ele fala sobre ideais de corpos, numa das citações, em ambientes religiosos. Então, por exemplo, o yoga, ele tem um ideal de corpo do ambiente religioso que é diferente do católico, do sacerdote. Então, ele relata sacerdotes andando, que ele tinha vontade de andar como aquele sacerdote, que ele achava que isso era uma forma de chegar ao conhecimento, de um budista. Então, a referente, ele dá esse exemplo. Na dança, a mesma coisa. Então, a sua opção estética também valoriza corpos diferentes. Então, você também pode desvalorizar outros. Então, se a gente pega o clássico, como ele é concebido, a dança clássica, que é do modo como ele é concebido, ele desfaz de outros. E aí, quando a gente traz para o Brasil ainda, se a gente não tem uma visão crítica sobre isso, não é nenhuma apologia contra o clássico, mas que olhar que a gente tem para ele, né? Quando a gente traz para o Brasil que tem corpos muito diferentes dos europeus e a gente fica tentando se encaixar nisso, não sei quanto isso se difere desses corpos metamórficos. Porque a gente também sabe de histórias bem difíceis de pessoas tentando se adaptar a esse corpo clássico, tendo com outras histórias anatômicas, sociais, culturais, mas enfim, e querem se encaixar lá. Então eu não posso te dizer que só porque é a dança, ela valoriza o corpo de uma forma diferente do que não é dançado. Talvez isso vai depender de que tipo de dança, que pensamento de dança eu tenho. E aí esse pensamento pode valorizar outros corpos, que pode incluir, né, do que pode, não sei, a palavra incluir não é melhor, mas ela pode ser mais abrangente para corpos diferentes do que outras estéticas. Então isso vai depender muito dessa escolha também, porque cada estética representa um pensamento de mundo. A princípio, que tem sido muito colocado e que eu não tinha tentado para isso, é que o fato de você estar na frente de uma tela, assim como está aqui na frente de uma telinha de celular, isso já tem trazido cognitivamente outras referências de corpo, já tem trazido outras percepções e outras atitudes do corpo e que já se diferenciam daquelas pessoas que não tiveram tanto acesso, que não tiveram essa formação, vamos dizer assim. Antes a gente lia mais e hoje quando a gente começa a ler a gente tem sono antes, porque a gente educou aqui na tela, que tem uma forma de educação que é na tela, que você tem uma relação aqui que é diferente dessa relação aqui. E isso já está trazendo para o corpo outras percepções e reações de você ficar na tela. O fato de estar na frente do computador, isso já traz uma ideia de corpo. Isso cognitivamente já é alguma coisa, já é uma informação ali. Então, acho que isso já é um princípio para a gente pensar.